vez, remunerar o capital investido, cumprir um papel social, promover o desenvolvimento, gerar lucros e pagar impostos podem estar dentro de suas respostas. Porém, infelizmente, não aprendemos ou não fomos ensinados a pensar verdadeiramente sobre o papel de uma empresa. Para brindar a vocês com a palestra Empresa, Fonte de Desenvolvimento, Lucro e Esperança, convidamos o sócio fundador da Formatar Consultoria, diretor executivo da Quanto Gestão Contábil e, mais recentemente, executivo coaching pela Sociedade Brasileira de Coaching, Ricardo Ferreira de Oliveira. Eu vou anotar que trabalho depois do idade. Tá de graça. Sem falar que ele comeu escorpião, assim, esse negócio aqui chega aqui nos usufruir desses produtos. Tem foto. Pessoal, viu? Bom, vamos lá. Vamos falar hoje de um assunto que me agradou muito em realizar, que foi fazer o elo de ligação entre desenvolvimento, conhecimento, lucro e, por que não, esperança. O ano passado a gente já se prometeu, num ponto meio maluco, de falar de amor em empresa. Que maluquice é essa? Falar de amor dentro de empresa. Que maluquice é essa? Falar de esperança, falar de desenvolvimento. Então, cada vez mais a gente vai entendendo que existem N possibilidades. E o ano que vem a palestra já está pronta também. Que é um assunto bem já novo, que é como pescar com naré, com balanço patrimonial, descontando tudo de caixa descontado. Porque tende a piorar cada vez mais os nossos títulos. A gente pretende fazer somente mais 50 também. O Marco já deu a palavra final, que o último é dele, vai estar próximo de 90 anos. Como atravessar a rua estrategicamente sem ser atropelado. Tudo isso é estratégia. Bom, vamos lá então? Vamos embora? Tocar o barco? Acostumava a ouvir esse som, a gente saía correndo para frente da televisão e se perguntava o que está acontecendo. Não tínhamos muita noção do que ia vir pela frente. Na nossa ida na NRF, esse ano, fomos junto, Marco e eu, nós tivemos a grata surpresa de entender e de ouvir bastante coisas que nos refletiu naquilo que acreditamos. Estamos falando há 10, 12 anos, juntos ou não. E o interessante é que 3 grandes empresas, não vou me estender muito nisso aqui, porque eu vou falar da NRF lá na frente, mas é preciso para entrar nesse primeiro slide. A NRF, nesses 3 grandes líderes mundiais, falaram de amor. E o Marco terminou a palestra dele do ano passado, terceiro ano de contrato, com esses seguintes slides. Amar, família nos inspira amor, empresa familiar também pode nos inspirar amor. Que maluquice é essa? Esse sujeito, o que nós estamos topando, acordando dentro de uma empresa, falar de amor? Tem algo errado. Aí nós descobrimos que a NRF apenas validava aquilo que nós acreditamos e que nos gratificou muito. Esse sujeito aqui, esse presidente da Starbucks, ele é presidente somente de 15 mil lojas no mundo inteiro, 15 mil cafeterias, com faturamento médio anual de 40 bilhões de dólares. E ele me solta uma frase dessa: amor e negócio numa mesma direção. Sem entender muito o que estava acontecendo, eu mal olhando um para o outro assim. Essa foi uma das frases, nós vamos repor algumas delas, e ficamos assim, mal, validou. Agora não podemos falar disso, tem gente lá, tem gente grande lá falando disso. Isso nos deu a garantia de poder continuar e expressar isso e saber que não tem 2 direções, a direção é a mesma. Quando se fala de amor, quando se fala de negócio, não se pode separar as coisas.
E aí, essa empresa que agora, essa empresa que eu vou apresentar para vocês, tadinha, tiveram que dar uma. A primeira, pela revista Exame, o lucro dela despencou em 2012. O lucro já era baixo e automaticamente caiu em 2012 pela crise. Petrobras, ela teve um lucro de 21 milhões, não sei, milhões, tadinho. Eu quase contribuí, quando eu fiquei comovido com esse lucro. E nós fomos buscando quem mais tinha lucro, ou quem teve mais lucro no Brasil em 2012. Aí nós descobrimos que o Itaú Unibanco teve 12,6 bilhões. Eu vou de conta. Amanhã eu vou para o Bradesco. Isso aí, vamos mudar para o Bradesco. Terceiro lugar, Bradesco, 11,2 bilhões. Também não gostava do Bradesco, gerente da minha grana, do Banco do Brasil. Não tem problema, Banco do Brasil, a quarta, 11,2 bilhões também. Olha que legal. Por que lucros assim mexem tanto com a gente? Vocês acharam legal, Tomão? Quem achou? Achou legal? Quem ficou insatisfeito? Nossa, corretido. Vamos lá. Quem está insatisfeito nesse grupo? Vamos lá, vamos ter coragem. Quem tem coragem? Vamos lá. Bom, eu não vou me ater muito nesse assunto aqui agora, não. Eu só gostaria de que vocês ficassem com esse sentimento, seja ele de angústia, ou de raiva, ou que nem a Vivian atrás gostou, né? Bom, fiquem com esse sentimento que nós vamos voltar, ou vamos dar um seguimento a esse assunto mais à frente. Eu não vou poder falar de novo agora, nesse momento, para vocês. Nós vamos entrar no assunto, no primeiro assunto, desenvolvimento. Eu gostaria de perguntar a vocês o que vocês acham que é desenvolvimento. O que isso é? O que isso traz para a gente? Alguém pode me dar alguma resposta sobre o desenvolvimento? Uma, duas, três, mas um por vez, hein? Quem pode falar do desenvolvimento? O que é desenvolvimento, gente? Benefício. Desenvolvimento é benefício. O que mais? Avanço. Como? Um avanço. Um avanço. O que mais? Evolução. Evolução. Alguém falou aí? Crescer. Isso. Capacitação. Bom, estamos chegando em alguns pontos legais, aonde nós precisamos realmente estar. Lucro. Tudo bem. Nada impede de desenvolvimento gerar lucro. Óbvio. Envolvimento de todos. Rapaz, quando é que você começa esse treinamento? A casa está precisando de gente para trabalhar nesses assuntos aí, hein? Bom, vamos lá. Desenvolvimento vem do ato de desenvolver. Óbvio. Conhecer. E para falar de desenvolvimento dentro de empresas, vamos ter que passar por 3 grandes revoluções. Isso não quer dizer que não houveram outras revoluções, mas teremos que passar por 3 grandes, até chegar ao século 20 e 21, da qual nós estamos hoje. Revolução tecnológica, nos nossos tempos de hoje, a gente tem a sanidade ou insanidade de dizer que é apenas computadores, redes sem fios, wireless, iPad, iPhone, mas é porque nós vivemos nessa era. Mas revolução tecnológica é tudo aquilo que movimenta e muda alguma coisa. Então, tecnologia tem essa função de mudar e transformar alguma coisa. O setor, tem alguns setores que já falam isso com mais clareza, com mais tranquilidade. Não, eu estou buscando conhecimento. Buscando conhecimento é conhecimento. Eu já ouvi essa palavra em 2006, 2007, em algumas atividades, eu falava isso com mais tranquilidade. Mas temos uma dificuldade enorme
de acreditar que tecnologia não é apenas computadores. Certo? Tem essa ilusão, tem? Isso está muito ligado à nossa modernidade, né? Bom, nós vamos passar por essas 3 grandes revoluções. Mas antes de passar por essas 3 grandes revoluções tecnológicas, eu não posso perder a essência da formatar, porque a gente leva a sério brincar para a gente é uma coisa séria. E no ano passado, não sei se vocês lembram, tinha um sujeitinho que estava aqui embaixo na palestra, magrinho, FPS familiar, e falando de empresa familiar, ele me solta uma pérola, que até hoje eu não estou entendendo o porquê daquilo. Não, quando eu juntei com a formatar, veio que eu não conhecia o Marcos era de tal outro, e o Ricardo, eu estava ali, e o Ricardo, aquele ali, ele é bem mais velho que eu, sim, é bem mais velho. Eu até agora estou tentando entender por que ele me chamou de velho. É lógico que não dá para perceber que eu sou mais velho que ele, 1 ano só. Está na cara, não tem cabelo branco ainda. Mas o bichinho já está todo mexido, né? Eu estou fazendo uma brincadeirazinha antes de começar isso a sério. Qual foi a maior invenção? Para passar nas revoluções, eu vou ter que passar por ela. A primeira da pedra lascada. Eu tive que buscar nos arquivos da Formatar qual foi o primeiro hominídeo e qual foi o primeiro high-tech da humanidade. Bom, primeiro eu encontrei o marconídeo. Ele tem toda a habilidade de moldar as pedras até hoje. E eu conheci o primeiro high-tech, né, que é o nosso Jobs, né? Aqui, ó, outra coisa, qualquer coisa, fui estagiário, já pode mandar embora mesmo, né? Bom, aqui o amigo é o primeiro psicólogo da manutenção de computadores, te ensina como usar o WhatsApp, Facebook, Twitter, e a gente vai entendendo o amigo aos poucos. Um psicólogo falar tão bem de informática, virou um high-tech de primeira qualidade. Bom, isso é a essência nossa. A gente não está fazendo nada demais, a gente gosta de brincar, e eu quero brincar cada vez mais. A foto verdadeira é essa aqui. Parece. Não tem tanta diferença se você olhar bem, está muito parecido. Bom, eu não tenho provas que isso é bullying, né? Então, essa era a grande tela, essa era o inicial. Bom, vamos ter que falar agora, sério, agora vamos parar de brincar e vamos levar o negócio a sério. Na capa da época, de fevereiro de 2013, ela trouxe a seguinte reportagem: qual a melhor invenção? O iPhone ou a queda lascada? Lógico que é o iPhone, né? Não responda. Não responda, não. Primeiro, vamos só passar, depois a gente volta aqui. A primeira grande revolução aconteceu há 1.600.000 anos atrás, aproximadamente. Ela transformou o homem num caçador, num predador natural, num animal racional, capaz de matar, capaz de cortar o alimento, e não caçar todo dia, mas poder destrinchar seu alimento, e cortar os alimentos e guardar aonde quer que seja, se era na caverna, se era no meio da floresta. Não tem fotos para comprovar isso. Nenhum outro artefato cultural foi produzido por tanto tempo e numa área tão extensa geograficamente. Essa ferramenta fez o homem ter segurança, se defender. Então ela foi extremamente revolucionária. Isso não quer dizer que ela foi melhor. Tanto é, antes que o engraçadinho fale, então liga para sua esposa com a tela lascada, então mata um mamute com a luz do telefone. Antes que isso aconteça, isso aqui fez do homem muito do que somos hoje. E outra coisa muito importante, a revista não perguntava qual é a melhor
e sim a mais importante. Pelo tempo tecnológico de construção desse produto, ela travou, que era a queda lascada. Pelo tempo. Por isso que eu iniciei dizendo que ferramentas tecnológicas não são só computadores, iPhones, iPad e dentre outras. A segunda grande revolução, essa mexeu totalmente com a humanidade. A civilização de irrigação aconteceu aproximadamente 7.000 anos atrás. Por mais extraordinária que seja a nossa evolução tecnológica dos dias de hoje, provavelmente ela não será tão significativa quanto foi essa introdução dessa segunda grande revolução tecnológica. Ela moldou o homem na forma de ganhar o seu sustento, ela moldou o homem como comunidade e como sociedade humana. Eu elenquei 10 passos, só para a gente deixar claro a importância dessa civilização e o que ela nos trouxe. Primeiro, pela introdução da escrita. Até então, todas as escritas eram por desenhos. Ela trouxe as letras. E o Império Romano e Grego contribuiu trazendo as vogais. Por representar a maior e a mais produtiva era da humanidade em termos de inovação social e política. Ela revolucionou porque concebeu o homem pela primeira vez como um cidadão. Ela teve que ir além das fronteiras, dos clãs e tribos. Para quê? Para unir diferentes origens e linhagens dentro de uma única comunidade. Ela teve que estabelecer um exército permanente, porque os lavradores que trabalhavam nas cidades eram indefesos e vulneráveis. Ela concebeu o movimento das classes sociais. Ela precisava de manter as pessoas extremamente ocupadas na produção agrícola para sustentar a cidade. E, consequentemente, precisava de um exército. Que, consequentemente, precisava de uma classe de conhecimento que governasse. E que até então era uma classe sacerdotal. E esses 3 conceitos básicos estiveram muito bem definidos até meados do século XVIII. Era o tripé da sociedade: lavradores, soldados e uma classe governante sacerdotal. Especialização de mão de obra. Ela deu início ao surgimento dos tecelões, oleiros, ferreiros e mão de obras especializadas, como médico, escribas, juízes e a praga do advogado. Nasceu lá. Brincadeiras à parte, eu tenho muito amigo advogado, né? A gente fala lá no mundo, né? Não sei por aí. Brinquei que a minha esposa tem a família por parte de pai, de mãe. Deve ser só uns 44 advogados. Você sacudir a árvore, a palavra que eu vou falar não vai ser muito boa, vai cair quanto é lado. Comece a organizar. Aqui surgiu a porcaria do contador, provavelmente. A gente tinha matado no mínimo. Porque como produzia excedentes, começou a comercializar. Daí surgiu o dinheiro, o crédito e a legislação. Inclusive para aqueles outros vendedores ou comerciantes de outras cidades que vinham para essa vender com leis. Lá talvez deu-se início à exportação e à importação. Construção e manutenção das obras. Como precisavam manter as obras de engenharia em constante evidência, ela construiu isso que é fantástico. Eu quebrei um pouco isso aqui, porque olha a importância disso, olha o tamanho desse sujeitinho aqui, olha essas obras, que chama aquedutos. Roma Antigo tem 11 aquedutos desse aqui, sendo que o maior tem aproximadamente 90 quilômetros.
A Copasa nessa época não entrou na licitação, por isso que perdeu. Aí eles tiveram que fazer isso via gravidade. Totalmente, olha como vocês podem notar aqui, a cada trecho, ou a cada metros, não sei quantos metros, elas vinham fazendo queda até chegar na cidade, os aquedutos. E o mais interessante disso tudo, Roma antiga, há 3.000 anos atrás, alguém tem noção de quantos 1.000 habitantes tinham? Alguém tem noção? Não? Quer chutar? 1 milhão de habitantes. Roma antiga, no ano 2000 a.C., já tinha 1 milhão de habitantes. Olha a loucura. A China, eu não saberia dizer agora, mas também deveria ter algo isso para mais, né? Então ela precisava de um sistema de abastecimento extremamente vital para a vida delas. Desenvolveu as primeiras escolas de professores. Como precisava de registros de conhecimento, pois usava dados astronômicos e calendários solares e lunares para navegar e cruzar desertos, precisava de informação organizada com conhecimento que pudesse ser aprendido e ensinado. E por último, talvez o principal disso tudo, até aqui o homem não tinha nenhum valor. Ele era visto apenas como mais alguma coisa no contexto de mais alguma coisa. Não fazia diferença alguma. Ele vira o ponto principal e aqui é criado o indivíduo. Bem-vindo. Aqui nós nascemos. Pela primeira vez chegamos a um contexto humano. As pessoas dando valor ao que o homem é. Bom, daqui nós vamos passar para a terceira grande evolução, que eu não vou entrar tanto em detalhe, porque essa aqui é um pouco mais complexa, porque é uma história que nem sempre todo mundo tem noção. Vamos entrar na terceira grande mudança até chegar ao século XX e XXI, que foi a Revolução Industrial, meados do século XVIII, há 250 anos atrás. Até isso acontecer, não existia ainda o empregador, nós tínhamos mestres ou tinha proprietário. Nós tínhamos donos. A maioria das pessoas na humanidade foram totalmente dependentes. E mesmo nessa ordem aqui, como nós trabalhávamos para mestres e proprietários, trabalhávamos como ajudante servente, ajudante de tecelão, escravos, domésticos, livres ou não. Somente no século XX dá-se origem ao empregador. A isso que nós temos aqui hoje. Somente aqui nasceu as empresas. E paramos de trabalhar para o mestre e viramos empregados. Pela primeira vez. E empregado dá uma palavra, dá um sentimento assim, empregado. Empregado é uma palavra muito bonita. Eu comecei a pensar depois, ainda bem que empregado, porque se era desempregado. Empregado é de estar ali. Isso é legal. Não é um sentido pejorativo, não. E aqui se dá lugar, o mestre, ele dá lugar ao chefe. E que 99% dos casos era um funcionário e que tinha um chefe. Qual a hierarquia que mudou? Marlon trabalhou muito isso o ano passado aqui. Qual a hierarquia que mudou? Nenhuma, basicamente. Temos o chefe, o dono, o chefão, temos os chefinhos, temos a classe trabalhador. Não mudou quase nada, absolutamente nada nesse tempo. Bom, não sei se foi bom ou se foi chato, mas eu precisava de passar por esse assunto para falar de empresa. Não seria possível dar início, porque desenvolvimento não era a palavra que deveria estar. Empresa, fonte de desenvolvimento, lucro e esperança. Eu não poderia falar empresa, fonte de crescimento, sem passar pelo desenvolvimento humano. O desenvolvimento, quando acabou e deu início a esse século,
chegamos aonde? Na grande mudança. Sai a sociedade industrial e entra a sociedade do conhecimento. Começamos a ter que pensar, de ir mais, de ter que buscar mais, de conhecer mais. Isso nos fez o quê? Autônomos? Deveria. Isso é muito velho, talvez, essa sociedade do conhecimento, talvez na Europa, nos Estados Unidos, mas no Brasil é muito novo. Quanto tempo tem empresa hoje no Brasil? Não quanto tempo. Quanto tempo somos livres para trabalhar com hierarquias, com conhecimento? Não tem mais que 20 anos, não tem, gente? 92, quando o Collor abriu as pernas na lesada só, e aconteceu. Então foi importante. E a importância disso é que, por mais que algumas coisas que eu vou falar aqui agora, quando estamos atrasados, está muito novo para a gente, faz muito tempo. Isso acontecia em 1900, lá nos Estados Unidos. Já era alguma coisa pronta. E o que é a sociedade do conhecimento? Nós temos a grande ilusão que são só empresas que têm conhecimento, certo? Quem me fala uma empresa de conhecimento aí? Me fala uma. Uma empresa de conhecimento que vem assim na cabeça, de primeiro momento. Google, Microsoft, olha só. Isso é empresa de conhecimento, né? Também. Sabe por quê? Peter Drucker escreveu o seguinte: devo dizer que se trata de conhecimento apenas se for aplicado. Apenas se for aplicado. Nós acadêmicos achamos que o conhecimento é algo que se aprende em sala de aula. Não. É quando você pega a informação e a aplica. Quando algo acontece, é que ocorre a transformação em conhecimento. Imagina eu falando agora de conhecimento, sem ter passado por todo esse trajeto, porque tudo que eu falei até agora, isso aqui mata. Isso aqui morreu. Isso aqui nos traz claramente que, se não pegarmos as informações e transformarmos, não vale nada. E aí, a primeira que apareceu foi o Google. Interessante, né? Bom, vamos lá então. Vamos matar uma empresa de conhecimento? Lógico que é. O que ela faz? Ela pega o banco de dados de muita empresa, porque a maioria tem bancos de dados, não tem bancos. Ok? E transforma em balanço patrimonial, transforma numa curva ABC de cliente, transforma numa curva ABC de produtos, como comprar. E a Ford? Um belo dia o sujeito andando de charrete, de estar pulando demais, eu quero algo mais confortável. Ele fez conhecimento. Tudo isso aqui faz conhecimento. Nós pegamos os notas fiscais de vocês, o trabalho, as demandas, e transformamos esse conhecimento e mandamos até vocês a cátedra. Está nascendo com um novo conceito de estudo, de conhecimento. Todas as empresas, se vocês transformam informação em conhecimento, isto é, informação, conhecimento. Não tem segredo nisso. É a transformação. Ah, mas eu só vendo. Foi daí. Qual que é a diferença? Se nós não começarmos a pensar desde já que a mudança está no conhecimento daquilo que nós pensamos, porque se nós falamos, se há 2000 anos atrás o sujeito falou isso aqui, a boca fala daquilo que o coração está cheio, o coração vem com o pensamento. Então está na hora de nós começarmos a pensar mais amorosamente. Está na hora de começar a entender que toda a mudança da nossa vida passa primeiramente uma mudança de um modelo mental. A nossa mente é privilegiada, mas ela pega tudo. Tudo que vai passando, nós vamos pegando, as coisas boas e as coisas ruins. Eu estou propondo a vocês que a partir de agora o JBM faça parte da vida de vocês, da empresa de vocês. Quando vocês forem contar uma notícia ruim, não me conte, mas quando vocês forem contar uma notícia ruim, tá bom. Quem está a pena falar?
Vê se vale a pena propagar o que vocês vão falar. Comece a pensar muito claramente o que estão pensando. Esse mesmo homem mandou a gente orar e vigiar. A vigiar, muita gente entendeu, fica olhando na janela dos outros andares. Não. Eu falei, vale tudo. Vale tudo hoje. Mas não tem problema não. Bom, só caminhando, porque eu acho que aqui agora a gente já entra na melhor das notícias. Câmeras. Tem notícia boa, né? Eu vou dar a minha primeiro. Eu mostrei na casa do Marcos hoje. Eu fiquei muito feliz pelo convite. Quem tem notícia boa para me dar? Vamos lá. Quem tem notícia boa? Notícia boa não é cego, ver, não é só isso, não é quem está paralítico andar. Quem dá notícia boa? Eu mostrei na casa do Marcos. Quem tem notícia boa para me dar? Vamos lá. Quero um. O cara ganhou. Agora fazer o quê? Cada um com seu problema. Fui convidado do palhaço para matar. Como é que é? Fui convidado do palhaço para matar. Ah, que bacana. Quem mais? Quem mais tem notícia boa? Vamos expressar uma coisa boa. Uhul! Tirou a carrinha do motorista. Que legal! É isso. Quer falar? Comprou um carro também? Que bacana. Gente, notícia boa. Milagre do céu para dar não. Notícia boa é que te faz sorrir a cada instante, que te faz sair da cama, que te faz trabalhar, que te faz sorrir, que faz rir, que faz brincar. Não tem que esperar nada grandioso para dar notícia boa, não. Mas para de dar notícia ruim. Deixa isso pro aqui, deixa isso pro sul, deixa pro ratinho, deixa pro cara lá de meio-dia. Pô, tá cheio. Vamos propagar coisa boa. Vamos começar a pensar coisa boa. Bom, o que precisa mandar boa notícia? Também. Pois já começou bem. Já começou bem. O que mais precisa? Colocar um filtro, acho que é muito importante. Das nossas crenças. Nós somos moldados por crenças demais. Que homem não presta, mulher com violante, mulher com violante, crenças estúpidas. E vão nos ensinando. E aí, a gente vai achando que é verdade. Mentira, gente. Para dar uma notícia, vou contar para você. Você que tem que exercitar 3 músculos. 3 músculos. Quando a gente não mexe com o músculo, o que acontece com esse músculo? Exatamente. Então o primeiro músculo a trabalhar é o perdão. Perdão. Ninguém perdoa alguém, perdoa a atitude ou alguma coisa que alguém fez
Perdoe o dia todo, se preciso for. E antes de acusar alguém pelos erros dela, pelos equívocos dela, faço uma pergunta para você: eu me acusaria por isso? Eu não, só eu. Tenha perdão, perdoe a si mesmo. Você que mais precisa do seu perdão. A gente é muito rancoroso conosco, a gente é muito ruim conosco. A gente não gosta da gente, na maioria das vezes a gente atropela a gente, passa por cima da gente para valer. Nós somos ruins, na maioria das vezes, com a gente. Perdoe, mas perdoe muito. Peça desculpas, não atrase sua vida e nem a vida de ninguém. Não tem nada pior do que atrasando os outros. A pessoa querendo andar e a gente segurando a gente. Um sujeito aí, que é o autor, o personagem principal, tem 70 vezes 7, mas se não for suficiente, quantas vezes eu preciso? A mágoa é responsável pela maioria das doenças incuráveis. Um horror. Pessoa guardando rancor. E a maioria das pessoas rancorosas, se vocês notarem, elas têm cara de... porque são rancorosas. São doentes com elas mesmas. O perdão é a técnica perfeita para tratar do passado. O perdão nada mais é do que aquilo que alguém te fez no passado e você acreditou para valer que ele fez. Mas o tempo passou e você está esperando, sabe o quê? O tempo para perdoar. Ah, que mentira! O tempo não faz porcaria nenhuma. O tempo não perdoa, o tempo não cura, o tempo não tira cicatriz. Isso é mentira. É a nossa escolha agora de querer perdoar e fazer diferente o caminho que cura. Tempo não vem essa desculpa não. Tempo não cura nada não. Isso aqui, há 2 meses atrás, vocês devem lembrar disso. Na mensagem, ele faz uma revelação surpreendente sobre o rapaz que atropelou ele. Anda valendo? Uma coisa de história do serviço que eu falei no protesto, passear. Então, nós duas familiares estão fazendo um pensamento ali que eu estou sentindo um lugar tão bom que estava me fazendo respirar melhor. E gostaria de perdoar o cara que fez isso. Gostaria que nada disso acontecesse comigo nem com outra pessoa. E um abraço bem para ficar todos. Gostaria de perdoar o cara que colocou o meu braço, jogou o meu. Gente, os caras só passaram. Se salvou ali. Cortaram o braço dele, o cara pegou, bêbado, das horas da madrugada. Ao invés de pegar o braço para o hospital, o sujeito jogou no rio. Não acharam, não encontraram. O perdão. Isso que faz a vida da gente melhor ou pior. Está nas nossas mãos. E o segundo gosto é do amor. Tem que exercitar o amor todo dia. E o amor é incondicional. Esse eu amo, esse aqui eu não amo, esse aqui eu amo. Você não. Isso é amor. Isso é julgamento. Isso é julgamento. Não existe amar cada ou algum outro. Não tem jeito, é tudo junto. No mesmo bairro, tudo morre. No final das contas. O amor verdadeiro e incondicional. Ame seus amigos, seus funcionários, com quem eles trabalham, todos. De verdade. Eu era garoto sofrido. Meu sonho sempre foi ter uma família. O primeiro dia das crianças que eu tenho memória, eu passei na TVN. Fui titular mais de 100 vezes. Em cada fuga, eu pensava comigo: não vou deixar de me fazer insistir. Um dia eu vou ter uma família. Na última fuga, conheci uma professora. Ela me adotou e me levou para morar com ela. Teve um dia em que enchi a casa d'água, em vez de bater, ela
era meu coração. Bom, eu cresci, me formei em pedagogia e hoje estou aqui para apresentar para vocês a minha família. Roberto adotou 13 crianças de rua e hoje é considerado um dos maiores especialistas em literatura infantil do país. Esse vídeo também é importante, não é porque ele é brasileiro que ele existe, não, tá? É porque a história verdadeira, além dessa coisa aí, que não é contada, quando ele derramou água na casa inteira, a mãe dele pegou, abraçou e falou assim para ele: o que mais que eu vou ter que fazer para te provar que eu te amo? O que mais? Terceiro ponto: amor a si mesmo. Se ame, se espalhe, me beijo, faça tudo que você tiver direito com você, faça. Faça tudo que tiver direito com você. Não te deixe em último plano. Aquela historinha, o outro primeiro, eu depois, está errado. É você primeiro, aí, com condição de ajudar, você vai e participa do outro. Só isso basta? Basta. Tem mais. Sabe o que acontece? Nós temos necessidades. Essa é uma necessidade que tem que ser suprida. Se elas não forem supridas, nós não damos conta de suprir. Tony Robbins, ele identificou 6 necessidades humanas. Ele fez uma junção entre a necessidade máxima e as dele. E as 6 das 4 primeiras é do corpo. Todos nós aqui temos. As 2 últimas é do espírito. Só 2 é do espírito. Mas que fazem a diferença. Ou ficaremos só com os 4, ou buscaremos mais. E quais são? Primeiro, temos a necessidade de certeza de conforto, segurança material, ter emprego fixo, registrado, ter uma casa, ter dinheiro no final do mês, segurança, descansar. Nós temos essa necessidade. Aí, ao mesmo tempo, ele fala que nós temos necessidade de incerteza. Olha que maluquice, porque nós queremos desafios, nós queremos desafiar, nós queremos mudar de emprego, nós queremos estar com outras aventuras, queremos viajar, nós somos eternamente insatisfeitos. E além de tudo, nós estamos de surpresa. Quem gosta de surpresa? Quem gosta de surpresa? Quem gosta de surpresa? Quem gosta de surpresa? Quem? Você gosta de surpresa? Conta para você. Você está demitida. Surpresa! Nós não gostamos de surpresa, não é mentira, nós gostamos das boas surpresas. Só das boas. Sabe por quê? Sabe por quê? O que é que nós não gostamos é um problema. Mas só nós gostamos de problema na vida da gente. Então nós não gostamos de surpresa, nós gostamos de surpresas boas. Ok? Temos a necessidade de significância e de importância. Respeitar. Aqui eu tive nos Estados Unidos, aqui no Iraque, na Copa de 2006. Tolerância, respeito, gentileza gerando gentileza, o filtro, caminhar, vontade de pensar junto, de boa notícia, gerando cada vez mais, melhor. Esse sujeito aqui, 2 mil anos atrás, ele insistiu e falou isso o livro inteiro. Respeita teu irmão, tolerância. Nós, ai, gente, nós somos muito poucos. Necessidade de amor e conexão, de sentir-se incluído, de ter atenção, de ter amor, de ser especial para alguém. Então, essas 4 aqui, qualquer um de nós temos. Aí ele passa para as últimas 2. Aqui, independente se já tem casa, se tem carro, tirando esses 3 aqui, que a gente fala muito,
Aqui se tem casa, se tem carro, se tem emprego fixo, o que importa? Não importa nada, o que importa é ajudar, é servir, é dar ao outro, é compartilhar, é ser de verdade do outro. Agora me fala, vamos lá. Santa Maria aqui, sabe quem é, né? Beleza. Essa mulher aqui foi uma das maiores empresas de SA ainda. Ela é SA. Certo? Ou não? Estou falando besteira? Não? Ou não? Essa mulher ganhou fundos. Tinha onde não tinha. Tem história que dizem que o Papa tremia perto dela. Imagina o Papa, toda Maria ali. Toda Maria foi muito. Esse outro aqui passou a vida inteira escrevendo livro para cuidar de pessoas. Vida inteira. Morava num quartinho, numa cama lá, numa boca. O outro aqui parou uma guerra civil na Índia. Parou. Ele falou, não vou bem quando não acabar a guerra. Não importava mais ele. Se ele morresse, não tinha nenhum valor mais. Já não fazia mais parte. E sexto, a necessidade de contribuição. Ser mais leve, ser mais feliz. Reflexão. O que vai ter escrito nas palavras quando você morrer? Ou aqui vai ser igualzinho aquele vídeo do chefe. O chefe era o companheiro. Era o primeiro. Vai ter escrito lá. Passou sem graça, não deu ninguém, não. Me sente falta. Gente que vai, parte. Já demorou, né? Porque não contribuiu. Se não contribuir, não tem graça. Não vale a pena. Não vale a pena. Desenvolvimento e crescimento e mudança de comportamento. Nós abordamos aqui. Qual é o agente que vem sustentando tudo isso a ponto de dar a esperança de um mundo melhor? Marcos foi muito feliz. Eu gostaria de produzir uma parte do texto dele. O trabalho gerado pelas empresas proporciona a integração social e a possibilidade de realização dos sonhos.
Nessa terra chamada empresa, o nosso potencial criativo germina, dá frutos e ensina valores às pessoas. Somos então forçados diariamente a cumprir um papel importantíssimo: gerar lucratividade para sustentar os negócios e as famílias que neles dependem. Desenvolvimento para nos tornarmos cada dia mais competitivos e, acima de tudo, esperança de um mundo melhor. Toda vez que pensamos na solução de um problema, sempre estaremos pensando em qual empresa poderá nos ajudar. Seja ela de uma pessoa só ou de 1 milhão de pessoas. Uma coisa é fato: não fomos educados a ver empresas sob esse ponto de vista. Enxergamos as empresas apenas como uma máquina de sugar a energia das pessoas. Se não concordas, basta que penses agora, neste exato momento, o que seria de nós sem as empresas? Da água que chega à sua casa, passando pela energia ou pelo transporte que nos leva de um lugar a outro, e de um simples sorriso bem cuidado ao entretenimento que gera alegria, existe uma empresa tentando cumprir a sua missão. Tudo depende da empresa, inclusive a Dona Maria S.A., o Sr. Chico S.A., não importa. Empresa, agora eu poderia até falar, fonte de conhecimento, lucro e esperança. Gente,